Falando ainda, complementando as informações da visita que fizemos a Ariadnópolis. Olha, gente, uma das ocupações mais importantes do estado de Minas Gerais, se não do Brasil. São 20 anos de trabalho. 20 anos, mais de 450 famílias. Um local em que 80% dos comerciantes da cidade assinam um abaixo-assinado em defesa da permanência dessas famílias, confirmando a importância que elas têm para a economia do município, para a geração do emprego, por recolhimento de impostos. Assinaram o abaixo-assinado não com CPF, com CNPJ das suas empresas. Ver aqui na audiência pública, como nós vimos o depoimento da Universidade Federal de Alfenas, que acompanha, através das suas pró-reitorias, o que é feito ali há anos. Vermos o depoimento do Ministério Público Agrário, que tem acompanhado essa ação, dos movimentos sociais. Não nos deixou dúvida da importância e da função social daquela terra, aquela massa falida. A terra tem que cumprir sua função social, que está na Constituição. Bem, depois da informação que o meritíssimo juiz teria visitado a área e não teria encontrado produção, nem sequer o número de famílias informados, nós fizemos o mesmo percurso, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, junto com o primeiro secretário aqui da mesa, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o Ministério Público Agrário. E o que nós vimos lá? Não foi pouca coisa, mais de 1.800.000 pés de café, produção de café orgânico certificado, produção de milho, produção de feijão, de frutas. Nós vimos lá pés de café de 7, 8, 9 anos. Isso não se faz de uma hora para outra. Não fez do dia da visita do Meritíssimo até o dia da nossa visita, no intervalo de um pouco mais de um mês. Então, é uma terra produtiva, sim, e isso tem que ser levado em consideração pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao analisar o agravo que será apresentado pelo Ministério Público, pela assessoria jurídica das famílias, pela Defensoria. Então, eu quero, deputado Rogério, fazer um esforço, pedir aqui aos colegas da Assembleia que, daqui a pouco, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, possamos ter um quórum e aprovar o relatório da visita que nós fizemos, que traz todas essas informações. E esse relatório tem que ser enviado para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, a todos os órgãos que estão nessa matéria, para que a gente tente reverter. São 20 anos. Há um investimento muito grande ali do suor, do sacrifício, do trabalho e financeiro das famílias, porque nunca receberam um centavo de financiamento de instituição pública ou financeira. Então, eu quero aqui corroborar com a fala do deputado Rogério Corrêa nesse sentido, da defesa. Olha, aquela área é tão importante que foi reconhecida pelo próprio governo do Estado, ao ponto que o governo emitiu um decreto para que a gente fizesse ali a reforma agrária e o assentamento definitivo, deputado Jean, daquelas famílias. Estranhamente, uma liminar suspendeu os efeitos do decreto, o Estado recorre e poderá também reverter essa questão do interesse social daquela área, o próprio governo do Estado. Eu estou dizendo que o Poder Legislativo reconhece, o Poder Executivo reconhece, não é possível que o nosso Poder Judiciário também não vai reconhecer a importância da área para aquelas famílias que aqui estão. E nós estamos falando disso porque o Brasil, essa semana foi publicado nos grandes veículos de comunicação, o Brasil ocupa a 9ª colocação no mundo em desigualdade. A desigualdade social no nosso país aumentou. E vou te dizer, aumentou acentuadamente em 2016 e 2017, porque toda hora que eu falo que o Brasil tem problema, é culpa do PT, é herança que o PT deixou. Tem quase 3 anos que o PT não está no governo, é culpa do PT. O Temer apronta, o que apronta é culpa do PT. Então, eu estou dizendo que a Oxfam fez a análise e prova que, de maneira acentuada, a desigualdade cresce entre 2016 e 2017. Aumenta o número de mortalidade infantil, volta a ter mortalidade infantil, aumenta a desigualdade de salário pago entre mulheres e homens. E eu estou falando de uma pesquisa feita em 189 países, quase 200 países, nós, vergonhosamente, ocupamos o 9º lugar. E não me venha me falar que é herança do PT, porque a herança do PT deixou há pouco tempo, tirou 30 milhões de brasileiros da fome, gerou 20 milhões de desemprego, teve ganho real do salário mínimo. Isso são dados da ONU, do IBGE, não é dado lá da Fundação Perseu Abramo do PT, não. São dados de organismos oficiais. Então, deixamos o país numa condição que, quando deram o golpe na Dilma, prometeram melhorar e entrega o desastre. O desemprego lá em cima e agora a desigualdade aumentando. Num cenário de aumento da desigualdade, tem que ter política que inclua as pessoas, a sua segurança alimentar, a garantia da renda, do salário, para poder cuidar da sua família. Então, caminha-se na contramão do que está acontecendo no nosso país. O Brasil, o nosso Brasil que agora ocupa o 9º lugar
e, nesses últimos 2 anos, acentua a desigualdade social, também tem uma outra marca que é vergonhosa. Temos 5 brasileiros, 5 pessoas, não estou falando empresa, pessoas, brasileiros, que juntos têm mais dinheiro do que toda a metade da população. Estou falando de 100 milhões de habitantes. São os 3 sócios da Embev, Jorge Polemo, mais seus 2 sócios, Eduardo Severino, que é cofundador do Facebook, e Joseph Safra, do Banco Safra. Esses 5 senhores têm mais dinheiro do que a outra metade de toda a população. É a desigualdade. O Brasil é um dos poucos países no mundo, deputado Jean, que não tem, por exemplo, taxação de grande fortuna, que a carga tributária para o pobre é praticamente a mesma para o rico. O Brasil, você paga IPVA caro no seu carro, mas o dono de iate não paga imposto. O Brasil não tem taxação sobre grandes heranças. Até a meca do capitalismo, que é idolatrada hoje por esse governo que está aí, o filho dele usa bonezinho com o nome do Donald Trump, aquela coisa toda, até a meca do capitalismo cobra grandes fortunas e cobra grandes heranças. E o Brasil não. É por isso que a desigualdade continuará sendo acentuada se não tivermos uma mudança nessa lógica orçamentária e tributária do nosso país. É uma medida que tem que ser adotada. Então, eu estou fazendo aqui essa fala para mostrar como isso tem a ver com o contexto de que poderemos ainda ter um agravamento maior dessas condições. Falam em reforma da Previdência, quem vai pagar são os trabalhadores, principalmente assalariados. Querem votar algumas partes da reforma, as chamadas infraconstitucionais, ainda este ano. Isso é grave, isso é grave. Querem aprovar uma série de medidas de arroxo, cobrar em universidade pública, cobrar mensalidade. Estão propondo, entre outras medidas, o fim da expansão das demarcações de terras indígenas e da própria reforma agrária. Então, assim, é um caos que se avizinha. É um caos.